galera, vamos começar? Bora? Então vamos lá. Trago a vocês um assunto meio osso do período medieval, que é a questão dos universais, problema dos universais, a querela dos universais. Bem, todos esses nomes são comuns. E aí, como é de praxe, a gente vai fazer um apanhado histórico. Eu penso que contextualizar a história, o território, permite entender por que este ou aquele pensador pensou isso ou aquilo. Então, pensando Hegel, nós somos filhos do nosso tempo. Pensamos sobre a influência desse tempo, sobre as coisas que acontecem em determinada época e lugar. Pois é, então vamos lá. Bem, começamos aí então, portanto, a escolástica. Então a questão dos universais vai ocorrer na escolástica e não em qualquer escolástica. E é isso que a gente vai ver. Vamos lá. Está aqui, ó, Pedro Abelardo, um filósofo da escolástica, do problema dos universais, é o mais importante, então estou citando ele aí para você. A dúvida nos leva à pesquisa e através dessa conhecemos a verdade. Então, a verdade vem de um esforço reflexivo, intelectivo, de dedicação, de tempo, de experiência. Tá. Vou contextualizar a escolástica um todo. Em seguida eu vou mostrar onde está a questão dos universais. Vou falar como surgiu esse problema dos universais, o que são os universais e o que está em jogo. Então a escolástica vem da palavra escola, que vai aqui ó, do século IX ao século XVI depois de Cristo. Presta atenção aqui, ó. A escolástica tem 3 momentos, o que significa dizer que a abertura de escolas no século IX, ela vai permitir reflexões que não aconteciam antes. Pensa comigo. Com a queda do Império Romano Ocidental, Roma, não estou falando de Constantinopla, o conhecimento se fragmentou e ficou na mão de quem? Da igreja. A igreja ela concentrou esse conhecimento. E vai acontecer algo que vai permitir com que esse conhecimento saia das igrejas, saia dos mosteiros e seja ensinado para outras pessoas que não são religiosas. E para isso acontecer, a pessoa responsável por isso, ela tem que ter um poder que ela consegue uma certa coerção sobre a igreja. Em outras palavras, a igreja não pode ter mais poder do que a pessoa que foi responsável por isso. Porque a igreja não quer que esse conhecimento chegue às pessoas. Pois bem, então a escolástica é o período que vai do século IX ao século XVI, quando ocorre a abertura das primeiras universidades, graças à Revolução ou Renascença Carolíngia. Presta atenção aqui, ó, renascença, alguma coisa vai renascer. Estou me referindo ao conhecimento, à divulgação do conhecimento, que já era feito pelos gregos e continuou sendo feita pelos romanos e que foi restringido pela igreja. Quem que vai fazer essa renascença? Vai ser um camarada chamado Carlos, por isso Carolíngia. A escolástica de escola pode ser dividida em 3 fases, então são 3 os períodos históricos. Isso eu estou falando de séculos, eu estou falando de um tempo muito elástico. Então cada uma dessas escolas, conforme a sua época, vai se dedicar a uma coisa específica. Imagina comigo, pensa assim, ó, conhecimento é restrito à igreja. Só as pessoas religiosas têm acesso a esse conhecimento. E o que é que eles discutem? Deus. A partir do momento que você traz um conhecimento às pessoas que não estão
ligadas à igreja, elas vão querer pensar outras coisas que não sejam relacionadas à teologia. E aí você vai começar a ter o desprendimento da razão relacionada à fé no período medieval, o que vai possibilitar tempos depois, o quê? O renascimento cultural. Percebe que se essas coisas aconteceram, existem razões para elas acontecerem. É isso que está em jogo, é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Primeira escolástica, segunda escolástica, terceira escolástica. Aqui eu já faço um apanhado para vocês. Ó. É na primeira escolástica que vai estar a questão dos universais. Também podemos chamar isso de o problema dos universais, ou a querela dos universais. A segunda escolástica, ela vai tratar da relação entre fé e razão, entre razão e fé, só que dentro de uma perspectiva diferente do São Tomás de Aquino, que coloca a fé acima da razão. Qual filósofo nós temos na segunda escolástica? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino está no canal. Então você pode procurar lá e assistir as aulas do Tomás para ver o que está sendo tratado na segunda escolástica. Tomás de Aquino não é o único filósofo da segunda escolástica, ele é o principal. Mas nós temos dois outros importantes filósofos que também tratam da questão da razão e da fé. Só que não dentro de uma perspectiva de conciliação, mas dentro de uma perspectiva de distinção, de separação de mundos, em que a fé trata das questões divinas e a razão, então, portanto, trata do mundo natural. Né? Que é o João, né? O John Scotto de Erinha e o Guilherme de Ockham. Bem, a terceira escolástica trata do próprio renascimento cultural. É o momento em que essas escolas, fundadas lá no século IX, começa a dar ênfase na filosofia, nas letras, nas artes, na lógica, nas ciências da natureza, possibilitando então depois do Renascimento, logo ali no final do século XVII, sobretudo na Inglaterra, a Revolução Industrial. Pá! Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas escolas. Perceba que nós estamos fazendo um apanhado histórico. Estamos falando de filosofia ainda. Então vamos lá. Bem, então tá aí. Quem é o responsável pela Renascença Carolíngia? Então tá aqui, ó. A Revolução ou Renascença Carolíngia foi o estímulo dado por Carlos Magno, Carlos o Grande, também conhecido aí como Carlos I. Ele era conhecido como rei semi-analfabeto. Existe uma série de discussões que dizem que ele não sabia ler nem escrever, que aprendeu isso muito tarde. Outros vão dizer que ele nunca aprendeu. Mas em todo caso ele gostava de escutar as pessoas que eram sábias e ele tinha esse encantamento pelo conhecimento e pensou assim, esse conhecimento não pode ficar restrito à igreja não, a gente tem que levar esse conhecimento a todos, porque ele recebeu conselhos, ensinamentos de pessoas que tinham conhecimento, esse conhecimento sobretudo grego e romano, que tem essa ideia de divulgação, né, de levar o conhecimento. O rei semi-analfabeto, foi o estímulo dado por Carlos para as atividades de cultura, filosofia, ciências, letras, artes, educação, etc., a partir do século VIII. Perceba que esse estímulo de divulgação do conhecimento às pessoas fora da igreja começou ainda no século VIII depois de Cristo. A igreja estava com muita força nesse período. Como que o Carlos conseguiu isso? Quando o conhecimento greco-romano, guardado nos mosteiros, nas igrejas, passa a ser divulgado com a organização e fundação de escolas ligadas às instituições católicas. Como assim? O Carlos, ele está pensando assim, esse conhecimento, ele não pode ficar restrito a um pequeno grupo, ele não pode ficar restrito à igreja. Esse conhecimento tem que ser divulgado, então a gente precisa de escolas.
Mas quem são as pessoas que dominam esse conhecimento? Quem pode ser os professores desse conhecimento? Pessoas ligadas à igreja. Então vai ter abertura de escolas, só que essas escolas, elas serão cuidadas pela igreja. Até que passa-se séculos e começam a surgir então intelectuais, professores que não têm vínculo com a igreja. Não quer dizer que eles são ateus, não disse isso. Eu disse que ele não tem vínculo, ele não é padre, ele não é franciscano, ele não é frei, ele não é frade, nesse sentido. Mas que poder que o Carlos tem para dizer assim para a igreja, vocês vão divulgar esse conhecimento? Isso não é pouca coisa. E aí, eu mostro para você. Olha esse mapa, tá aqui, ó, o Império Carolíngio. Tem poder? Que isso? Perceba que ele está aqui, ó. O império dele chega aqui em Roma. E não é só isso. Se você for olhar, Roma já não tem mais esse poder bélico. E olha a religião que está tomando conta aqui, ó, de todo o norte da África, daqui do litoral, aqui do Oriente Médio, até chegar aqui na Península Ibérica. Os árabes. Perceba que os muçulmanos já dominaram tudo isso daqui. E o Império Carolíngio ali é fundamental para impedir a continuidade dessa expansão. Um outro império, que é o Império Bizantino, que seria o Império Romano Oriental, ele também consegue impedir aqui, ó, a entrada dos árabes aqui na Europa. Perceba que são dois impérios, cada um fazendo o seu papel. E assim permitindo que Roma continue a divulgar o cristianismo, não somente no Império Carolíngio, quanto aqui no Império Bizantino, onde vai surgir posteriormente as concepções da Igreja Ortodoxa.